Hoje nós estamos no dia 24 de Ave, 5.783, a contar da criação. 11 de agosto de 2023, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos na Parashá Re'ê, que significa veja, e nós estamos no livro de Deuteronômio, e a partir do capítulo 15, do verso 1 ao verso 18, é a nossa sexta leitura no dia de hoje, ok? Então, o acendimento das luzes especiais de Shabat para hoje serão às 17 horas e 28 minutos. Então, é o horário do acendimento especial das luzes especiais de Shabat, ok? Então, o mundo judaico, né, estará principalmente no Brasil e dentro desse fuso horário, estarão acendendo as luzes às 17 horas e 28 minutos. E os Benei Noach também assim o fazendo, estaremos em unidade, ombro a ombro, com o irmão judeu, acendendo as luzes de Shabat, né? O bom é realmente podermos acender as luzes neste horário, ok? Se porventura alguma batinoa não conseguiu acender a luz, né, as luzes, né, de Shabat, né, nada impede que ela o faça posteriormente, ok? O homem pode acender as luzes de Shabat? Sim. Por exemplo, se ele mora sozinho, ele pode acender as luzes de Shabat. Se porventura, né, ele tem uma esposa que não aceita a sua fé monoteísta, né, e então ela não acende as luzes de Shabat, ele pode acender tranquilamente também, ok? Então tem essas questões aí, né? O que acontece é que ninguém tem desculpa para não acender as luzes de Shabat, pode acendê-la a qualquer momento mesmo. O ideal é acender no mesmo horário, né? Hoje às 17 horas e 28 minutos, porque o mundo judaico estará o fazendo, né, neste horário, e ombro a ombro, né, com o irmão judeu, estaremos aí fazendo o acendimento das luzes neste horário, ok? Hoje nós estamos no capítulo 15, do verso 1 ao verso 18, onde nós temos aí a questão de anulação de empréstimos, caridade e empréstimos ao pobre, né, presentes aos escravos, né, judeus, por ocasião de sua libertação, né, são as questões que estão hoje conosco aqui, diante da nossa leitura e do nosso estudo de hoje, ok? Vamos falar mais, algumas pessoas, né, pediram para que nós repetíssemos, né, sobre a questão dos 3 pilares do judaísmo, né? Então, nós temos 3 pilares do judaísmo, mas também nós temos 3 pilares em que o mundo se apoia, né? Então, são questões separadas, apesar da sua profundidade e da sua elevação espiritual, mas são questões separadas. Os 3 pilares do judaísmo, que está em Teshuvá, Tefilá e Tzedaká. E os 3 pilares, né, em que o mundo está apoiado, né, ou melhor, que apoia o mundo, né, ou o mundo está apoiado, não resta dúvida. Os sábios dizem que são exatamente o que? A Torá, o serviço divino, que está relacionado com as nossas preces diárias, né, e o terceiro, da perna do tripé, é exatamente a prática da bondade amorosa, que é exatamente a questão da Tzedaká. Então nós vemos aqui também a presença da Tzedaká, né, dentro do tripé sobre a qual se apoia o mundo, né? Então a Torá, o serviço divino, as nossas preces diárias, né, e a Tzedaká, a prática da bondade amorosa. E os 3 pilares do judaísmo, né, que estão dentro da questão, né, o serviço judaico para Hashem, estão a Teshuvá, a Tefilá e a Tzedaká. Então, como pediram para repetirmos a questão dos 3 pilares do judaísmo, né, então
fazendo um resumo, né, fazendo uma síntese dele, né? Então veja bem, nós temos a Techuvá, Tefilá e Tzedaká. A Techuvá, ela é normalmente, né, usada como arrependimento. A Tefilá normalmente como prece e a Tzedaká como caridade. Mas Techuvá literalmente significa retorno. Então, Techuvá literalmente é retorno. Sobre a questão de arrependimento para a pessoa andar numa nova conduta, para andar numa nova conduta ela precisa de arrependimento, que significa arrepender-se das suas práticas erradas ou por deixar de fazer algo bom, né? Então, por isso, a pessoa precisa de arrependimento. Techuvá, ela precisa da Techuvá para fazer um retorno. Que retorno? Um retorno a Deus. Para qual finalidade? Para o arrependimento. O arrependimento, literalmente, dentro da questão judaica, ela é haratá. Haratá. Então, haratá é exatamente a questão de arrependimento, onde o indivíduo, ele realmente, com o seu arrependimento, porque ele deixou de praticar algo bom e justo, ele deixou realmente de fazer aquilo que é positivo e acabou fazendo algo negativo, errou, falhou, pecou, etc. e tal. Então ele precisa de arrependimento, então ele precisa de haratá. E essa haratá, certo? Ela está inclusa dentro da Techuvá. Por quê? Porque a Techuvá é um retorno a Deus. Para qual finalidade? Para um sincero e verdadeiro arrependimento. Para um sincero e verdadeiro haratá. Ok? Então, essa é a questão da Techuvá, certo? A Tefilá, que normalmente ela é traduzida e usada como prece, né? Tefilá, ela significa ligar-se. Então, Tefilá significa a pessoa ligar-se a Deus. Para qual finalidade? Para louvar, agradecer, adorar, engrandecer o único Deus. Então, Tefilá é conexão com Deus. Ligar-se a Deus, onde a pessoa não vai absolutamente pedir nada. Ela vai apenas exaltar, louvar, engrandecer a Deus. Por isso, normalmente se fala, né? Baruch atah, Hashem Eloheinu, né? Bendito és tu. Então, toda vez que nós mencionamos essa expressão, né, em qualquer parte das nossas preces, né? Baruch atah, bendito és tu. Então, normalmente, segundo a orientação rabínica, normalmente nós fazemos uma inclinação com a cabeça, né? Então, ou seja, bendito és tu, Hashem. Aí você já está com a cabeça levantada, né, diante da presença divina. Então, Baruch atah, Hashem, bendito és tu, Hashem, né? Então, esta tefilá é que nos leva numa conexão com Deus para que nós possamos não pedir nada, apenas nós vamos exaltar, louvar, engrandecer o nosso Deus. Ou seja, de forma simples, você vai fazer elogios a Deus. O quanto que Ele é bom, o quanto que Ele é misericordioso, né, para com você, para com as coisas que pertencem a você, sua família, sua casa, os seus bens, os seus negócios, o seu salário, a sua posição dentro da questão da sociedade, patati patatá. Você vai agradecer, você vai louvar, você vai engrandecer a Deus. Você não vai pedir nada. Então, isto é tefilá. Agora, para que nós possamos realmente solicitar a Hashem algum pedido, então nós vamos para a presença de Hashem em Bakashá. Bakashá, que é exatamente o que? Solicitação, um pedido a Hashem. Então, Bakashá é quando você vai fazer um pedido a Hashem. Entendeu? Então, tefilá é ligar-se a Deus, onde você vai exaltar a Deus, você vai elogiar a Deus, você vai enaltecer o seu Deus. Bakashá
é quando você vai à presença divina para fazer os seus pedidos, né? A sua petição, o que você precisa disso, precisa daquilo, né? Você vai pedir socorro, etc, etc e etc. Então, por isso, essa é a diferença, tefilá e bacachá. E o terceiro pilar do judaísmo, que é a tzedakah, né? Então, que é normalmente interpretada como caridade, né? E na realidade, caridade ela está dentro de hesed, que é exatamente bondade, caridade, praticar aquilo que é bom para com o próximo, para com as coisas nobres, onde tem dentro do próximo, para o pobre, o necessitado, o destituído, né? A viúva, o órfão, né? Ah, mas é só para essa classe? Não, para o rico também. Sabia que você pode fazer tzedakah para o rico? Para a pessoa que é rica, a pessoa que é boa da grana? Ah, mas como? Ele já tem tudo. Será que tem tudo? Será que ele tem uma palavra sincera de um amigo para poder aconselhá-lo adequadamente o que fazer, como fazer, para quem fazer? Será que ele realmente tem uma palavra de conforto? Porque ele é um ser humano. Ele também tem as suas dúvidas, as suas incertezas, ele também tem os seus conflitos interiores, ele também tem as suas decepções, ele também tem as suas tristezas. Será que alguém fala com ele sinceramente sobre esses tópicos? Então, para o rico também você pode praticar tzedakah, que é exatamente o que, aliás, hesed, né, melhor dizendo, onde você vai praticar atos de bondade. Ou seja, você vai ajudar. Para o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva, as causas nobres onde há a questão do estudo da Torá, as comunidades Benei Noach, as sinagogas Benei Noach, elas precisam realmente de tzedakah, que é ato de justiça. Quando você faz doação, né, doando bens, fazendo doações de dízimos, ofertas, doações nesse aspecto, você está praticando tzedakah, você está praticando atos de justiça. Ok? Quando você pratica bondade para auxiliar o pobre, o necessitado, o destituído, né? Onde você vai fazer atos de caridade, né? Entre eles também os atos de caridade são englobados dentro das questões da própria comunidade Benei Noach e da sinagoga Benei Noach, porque elas precisam de atos de caridade para poder sustentar-se e manter-se. Então você também pode fazer isso dentro de um aspecto de hesed, de bondade. E dentro do aspecto de tzedakah, que é ato de justiça, é aquilo que você vai enaltecer o grande juiz, Dayan Haemet, o eterno, o juiz verdadeiro. Então, quando você pratica de fato caridade, você está praticando atos de bondade. Então, por isso, você está dentro de hesed, certo? A tzedakah em si, né, ela é exatamente para expressar ações de justiça, aquilo que é justo, aquilo que realmente faz com que a pessoa doe, ela venha doar. Então ela vai praticar justiça, ela vai fazer sua doação como ato de justiça, confiando em Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, que não somente estará aprovando e abençoando a sua tzedakah, como ele estará também sendo um justo juiz para repor aparentemente uma perda temporária e fazendo com que você, no mínimo, como diz Maimônides, no mínimo você seja restituído 2 vezes mais daquilo que você fez a sua doação em justiça, ok? Então, essas são as questões, né, em que repetimos aí a questão dos 3 pilares do judaísmo. Quanto à questão do tripé, né, que fala, né, os nossos sábios, né,
o tripé ele está conectado com o mundo, se apoia sobre 3 pilares: a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o serviço divino, que é o serviço diário das nossas preces a Hashem, né? E a prática da bondade amorosa, que é uma das pernas da Tzedakah, do Hesed, que nós acabamos de falar. Então, a prática da bondade, ela também está dentro do famoso tripé, sobre o quais esses 3 pilares sustentam o mundo, como diz os nossos sábios. Então, ainda comento assim: a Tzedakah torna o indivíduo um bom homem e parcialmente um bom judeu. Para ser um bom judeu, na íntegra, é necessário que o judeu venha realmente possuir as outras 2 bases também. Ter participação na Torá, através de seu estudo, e do apoio estendido às instituições onde a Torá é estudada, além de servir a Deus através das orações e do cumprimento dos preceitos religiosos. Então vejam bem, o tripé sobre o qual o mundo é sustentado: a Torá, o serviço divino, as preces diárias e a prática da bondade amorosa, que é a Tzedakah, ok? Vejam bem como que os nossos sábios falam isso diretamente de judeu para judeu. Ou seja, a Tzedakah, ela torna o indivíduo um bom homem e parcialmente um bom judeu. Então, parcialmente, o judeu ele é bom, parcialmente, se ele pratica a Tzedakah, se ele pratica realmente Hesed, atos de justiça e atos de bondade, ok? Para que o judeu, isso dentro da sabedoria judaica, para que o judeu parcialmente bom possa realmente ser bom, ele precisa ter as outras 2 qualidades. Qual que é? O estudo da Torá e o serviço diário de preces a Hashem, né? Seguir o Sidur. O Sidur para o judeu é especificamente para o judeu, e o Sidur para o Benei Noach é especificamente para o Benei Noach, com a compilação que nós temos do nosso Rav Yaakov Gerenstad, ok? Então, dentro desta mesma visão, a realidade para nós, Benei Noach, é a mesma. Por quê? Porque o que sustenta o mundo é esse tripé: Torá, serviço divino, prece diária, e a prática da bondade amorosa, que é a de Tzedakah, atos de justiça, atos de bondade, ok? Então, a Tzedakah, literalmente falando, os nossos sábios dizem assim: isso torna o indivíduo um bom homem. Mas ele pode ser parcialmente um bom Benei Noach, aplicando isso para o Benei Noach, obviamente, ok? Ou seja, ele pode praticar a Tzedakah, mas para que ele seja realmente bom, o Benei Noach, ele precisa estar no seu serviço diário, das preces diárias. Por isso temos aí o Sidur Benei Noach e o estudo da Torá, com as 7 leis de Noah e as suas ramificações, que está dentro do estudo da Torá. Então, somando isto, então a pessoa realmente ela se torna não somente uma boa pessoa, né? Mas ela se torna um bom praticante da fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? O Rambam Maimônides, né? Ele que é um dos grandes codificadores da lei judaica, então ele estabeleceu dentro desta hierarquia 8 pontos, né, sobre a questão em si da Tzedakah, ok? Atos de bondade, atos de justiça. Então, Maimônides, ele fala da seguinte forma, nesses 8 aspectos. Primeiro, dar um presente, emprestar dinheiro, aceitar como sócio ou arrumar trabalho para alguém
antes que ele precise pedir caridade. Então, ou seja, você tem um Benei Noah, aplicando na nossa realidade. Você tem um Benei Noah, que você já percebe que daqui a pouco ele vai pedir realmente caridade, porque ele está com situações aí complicadas. Então, antes que ele peça a caridade, então é necessário que seja feito, dar um presente para que ele possa se restabelecer, emprestar o dinheiro para ele que possa realmente fincar, né, as suas bases para um novo negócio, por exemplo, ou saldar as suas dívidas, começar do zero, etc. e tal, né? Pode ser que também aceite a pessoa, dependendo das suas condições, obviamente, né, como sócio nos seus negócios, ou arrumar um trabalho para que ele possa trabalhar, ter o seu salário, né, e assim ele possa, com dignidade, realmente colocar a sua situação financeira em ordem. Então, esta é o primeiro ponto dentro da lei judaica sobre a questão da tzedakah. Segundo ponto, fazer caridade com um pobre, onde ambos, o doador e o destinatário, não sabem a identidade um do outro. Entendeu? Então, por isso, as comunidades Benei Noah e as sinagogas Benei Noah, a semelhança das sinagogas judaicas, né, elas recebem as suas doações, dízimos, ofertas e coisas pertinentes sobre essa questão, e sempre está aplicando em ação social. Então, o doador, que ele faz o seu dízimo, oferta, doações, certo? E a comunidade ou a sinagoga Benei Noah, né, no caso, ela vai procurar fazer uma ação social. O recebedor, ele não sabe da procedência, quem é a pessoa que fez a doação. Apenas a entidade ou a instituição, ela é o meio, ela é vamos dizer assim, é o meio, o intermediário entre o doador e o recebedor, né? Então, o doador e o recebedor não sabem quem é quem, entendeu? Então, essa é o segundo ponto sobre a questão da caridade, ou atos de justiça que estão dentro da tzedakah. Terceiro ponto, o doador sabe quem é o destinatário, mas o destinatário não sabe quem é o doador. Também pode acontecer isto. Quarto ponto, o destinatário, ele sabe quem é o doador, mas esse não sabe para quem está doando. Então, o recebedor, ele sabe quem fez a doação, mas quem fez a doação não sabe que ele fez a doação. Entendeu? Quinto ponto, o doador faz a caridade antes mesmo de lhe ser pedida, certo? Então, na tzedakah, onde tem as ofertas, doações, dízimos e companhia limitada, a pessoa não precisa esperar o dia X para poder fazer a sua doação. Ele pode fazer a sua doação, dízimo, ofertas e companhia limitada, né, antes do prazo. Ele recebeu o seu pagamento, ele já vai e já faz a sua doação. O sexto ponto, o doador dá algo a um pobre depois de lhe ser pedido, né? Então tem esse ponto aqui em que o doador ele pede e o recebedor, né? O receptor, ele pede uma doação e o doador faz a sua doação diretamente para o pobre também. É outro ponto. O sétimo ponto, o doador dá menos do que deveria, mas o faz de uma maneira agradável e reconfortante, né? Então, resumidamente, nesse sétimo ponto aqui, é aquela questão, é a pessoa fazer com amor e com alegria. Não ser miserável, né? Ele está doando menos porque ele é miserável. Aí é outro detalhe, aí é um outro problema. Mas aquele que realmente faz de uma forma agradável, reconfortante para o pobre, o necessitado, o destituído, né, etc. e tal, né, mas ele faz de forma agradável e reconfortante, então o recebedor, ele sai contente, sai feliz e sai abençoado. E os dois são abençoados, sem sombra de dúvidas. E o oitavo ponto nos fala Maimônides.
O doador faz a caridade com avareza. Ele sente incômodo neste ato, mas não o demonstra. Consta no Shulchan Aruch, o Código de Leis Judaicas, em Ioredea, no capítulo 249, verso 3, que se a pessoa visivelmente demonstra desprezo na sua doação, dízimo, oferta, etc. e tal, ela perde o mérito desta mitzvah. Então, a pessoa que age de forma a demonstrar desprezo, ela perde o mérito. Ela pode até fazer a doação, só que ela sai perdendo. Porque ela demonstrou desprezo sobre a questão em si de fazer doação. Entendeu? Então, o 8º ponto é onde que realmente o doador ele precisa tomar muito cuidado com a avareza, porque a avareza poderá levá-lo realmente a um abismo financeiro e material, e depois, né, fica complicado para a própria pessoa, ok? Então, amados, esses daqui são alguns pontos, né, para que nós pudéssemos recordar os 3 pilares do judaísmo, né, somando com o conhecimento do tripé, né, no qual o mundo se apoia, né, a Torá, o serviço divino e a Tzedaká, né, e os 8 pontos, né, que Maimônides, né, um dos grandes codificadores, né, da lei judaica e grande comentarista também da própria Torá, trouxe para nós os 8 pontos sobre a questão em si da Tzedaká, ok? Isso tudo, né, tem exatamente conexão com a nossa aliá de hoje. A nossa aliá de hoje, né, que está no capítulo 15, verso 1 a 18, né, ela fala sobre a anulação de empréstimos, né? Você anulará todos os empréstimos, caridade e empréstimos ao pobre, né? Se houver um mendigo, né, o verso 7, se houver um mendigo em seu meio, especialmente de entre um de seus próprios irmãos paternos ou de um dos residentes em seus portões, na terra que o Eterno seu Deus está lhe dando, você não endurecerá o seu coração ou fechará a sua mão para o seu irmão mendigo. Ao contrário, você repetidamente abrirá a sua mão para ele e dará a ele caridade. Se ele não aceitar um presente, dê-lhe um empréstimo suficiente para suprir tudo o que lhe falta, né? Portanto, que não haja em ti um pensamento negligente, né? Ou seja, que não seja avarento, né? Que encolha a mão, recolha a sua mão, no símbolo de questão de doação, ok? Então, esse aspecto que nos fala aqui. E depois, né, a partir do verso 12, nos fala sobre o presente aos escravos, né? Um judeu que escravizou um judeu, né? Depois chegou, né, o momento da sua libertação. Então, no momento da sua libertação, ele precisa libertar o seu escravo, realmente com presentes, para que ele possa reiniciar a sua vida junto com a sua família, né, para que não venha voltar a estar no estado de pobreza, né, ou de miséria, né? Então, o presente é dado justamente por causa disso daí. Dentro de todo esse aspecto, né, do capítulo 15, do verso 1 ao verso 18, nós temos aí, né, o Rashi diz assim, quantas vezes você deve abrir a sua mão? Que no verso 8, nós vimos aí, você repetidamente abrirá a sua mão para ele e dará a ele caridade. Então, quantas vezes, né, a pergunta é, quantas vezes você deve abrir sua mão para o seu irmão? Então, Rashi diz assim, até mesmo muitas vezes. Ele não dá um número. Até mesmo muitas vezes. Muitas vezes significa muitas vezes. Entendeu? Qual é o número de muitas vezes? O número de muitas vezes é muitas vezes, vezes o que você pensou e assim sucessivamente. O Midrash, né, ele nos fala em Bereshit Rabá, capítulo 61, verso 3,
dizendo assim, de manhã ele cita uma passagem de Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. De manhã plante suas sementes, e à noite não retraia a sua mão, pois você não sabe o que acontecerá. Esta pessoa ou aquela pessoa, ou talvez ambas, serão igualmente boas, né? Se um homem, né, diz o Rabi Yehoshua, se um homem pobre vem a você pela manhã, dê a ele. Se ele vier novamente à noite, dê a ele. Pois você não sabe na conta de qual Deus inscreverá você, desta ou daquela, ou se ambas são igualmente boas, né? Então, de forma simples para entendermos isto, né? Você não sabe como que Deus vai inscrever você. Então, faça o que deve ser feito, com amor e com alegria, porque o escrito de Deus sobre você, e literalmente falando sobre a questão da tzedakah, atos de justiça, atos de bondade, de alguma forma Deus está escrevendo o que você está fazendo. E você não sabe exatamente sobre quem o Eterno está inscrevendo. Se ele está inscrevendo você no benefício que você fez à pessoa A ou à pessoa B. Um exemplo, você pode fazer bem para com pessoas do alfabeto hebraico ou alfabeto português completamente, não tem problema nenhum. Mas a resposta é a mesma. Você não sabe sobre quem o Eterno vai inscrever você nesse seu tzedakah, nesse ato de justiça, nesse ato de bondade. O que significa isso? Significa que Deus ele vai escolher aquela pessoa que foi mais bem abençoada pelo seu ato. Então ele vai inscrever você exatamente naquela vida que mais ela foi abençoada, aquela que mais necessitava, e o que você fez, o seu ato de justiça, o seu ato de caridade, veio realmente ajudar aquela pessoa de tal forma para que ela não caísse numa pobreza extrema e que ela não viesse, por exemplo, a fazer uma desgraça na vida dela e da família dela. Porque nós sabemos muito bem quando a fome bate realmente na pessoa e na sua família, quantas desgraças nós já vimos por aí afora vai, não é verdade? Então, por isso, o Midrash, com os nossos sábios, está trazendo esta realidade. Faça, porque Deus está inscrevendo. E Deus ele vai ver aquela pessoa que foi mais bem sucedida na sua doação, ou aquela causa nobre que foi mais bem sucedida, e Deus vai te inscrever ali, para que o seu mérito seja grande e não pequeno. Entendeu? Então, por aí afora vai, amados. Por isso que os nossos sábios falam em outra questão sobre isso, né? Diz que o melhor empreendimento financeiro que pode existir é a tzedakah. Porque, no mínimo, Deus restitui 2 vezes. Maimônides fala isso num dos seus ensinamentos sobre tzedakah. No mínimo, Deus restitui, no mínimo, 2 vezes. Então, por isso que os sábios falam que o melhor empreendimento financeiro é praticar tzedakah, atos de bondade, atos de justiça, ok? Então, por isso, né, dentro desse escopo aqui, né, os nossos mestres do Hassidismo, eles falam para nós assim sobre a qualidade única, né, da tzedakah. Então, ele nos diz assim, baseado em Torá, Or, Bereshit 1b, né, onde nos fala: ao dar tzedakah, a mente e o coração da pessoa se refinam 1000 vezes. Então, por isso, quem pratica tzedakah, ela tem uma mente mais pura. Ela não tem malícia nas coisas, porque ela faz com amor, com alegria, ela faz de fato com uma doação de todo o seu ser. Na realidade,
o que nós vamos aqui ainda ver dentro dos ensinamentos racídicos, né? Que uma pessoa que faz doações, ofertas, dízimo, pratica tzedakah, pratica hesed, atos de bondade, atos de justiça, e faz com amor e com alegria, ela é como se estivesse doando a sua vida em prol do seu próximo ou em prol daquela causa nobre, onde há estudo da Torá. E por isso, a sua recompensa é no mínimo 2 vezes. Por isso que realmente essas pessoas que assim o fazem, não importa o seu valor, o importante é que ela faz com amor e com alegria, entendeu? Não importa isso. Deus, ele realmente, ele restitui a pessoa em tudo aquilo que ela necessita, no seu âmbito espiritual, no seu âmbito físico, no seu âmbito financeiro e no seu âmbito material. Ou seja, onde nós mais precisamos da ação divina nas nossas vidas, é onde Deus vai trabalhar mais. Não é que ele vai deixar em branco os outros campos da nossa vida. Às vezes você precisa mais dentro do campo espiritual. Não significa que Deus vai te abandonar fisicamente, financeiramente e materialmente. Mas ele vai aplicar mais no seu campo espiritual, fazendo um retorno para ti, sabedoria, entendimento, compreensão. Você vai estudar a Torá, vai participar de estudos de Torá, e Deus vai te dar sabedoria para compreender com mais facilidade os ensinamentos. Às vezes você precisa mais no campo físico, saúde, por exemplo, não é verdade? Né? Deus se agrada que nós tenhamos saúde para podermos servi-lo com o vigor do nosso ser. Então, por alguma razão, nós temos aí uma dificuldade na saúde, no nosso corpo físico, então Deus vai trabalhar mais ainda dentro do nosso corpo físico, para nos dar saúde, nos dar vigor. Às vezes nós precisamos de questão financeira e material, não somente para o sustento nosso e da nossa família, mas para o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, bem como também as causas nobres, as comunidades Benei Noa ou as sinagogas Benei Noa, que precisam do sustento nesse sentido também, certo? Então Deus vai fazer com que a sua finança possa realmente ir crescendo, paulatinamente. Por quê? Porque você não sabe nadar e de repente te jogam numa piscina funda, você vai morrer afogado. Então é paulatinamente, ou seja, é devagar, passo a passo, Deus vai te dando a prosperidade para que você possa ir fazendo mais e mais. Não somente no campo pessoal e familiar ou dos seus negócios, mas dentro da tzedakah e da hesed, entendeu? A mesma coisa se aplica dentro do campo material. Então Deus, o justo juiz da Yan Haemet, ele sabe exatamente onde ele vai trabalhar mais realmente nas nossas vidas. Por isso, ao dar de tzedakah, como diz a Torá Or Bereshit 1b, a mente e o coração da pessoa se refinam 1000 vezes. Vejam o poder da tzedakah, certo? Os nossos sábios louvaram a grandeza da tzedakah consideravelmente, comparando-a a todas as mitzvot da Torá juntas, como está escrito, né, no Talmud Baba Batra 9a. Ou seja, os sábios dizem que quem pratica a tzedakah com esse amor, voluntariamente, com alegria, com júbilo de estar praticando tzedakah, é como se ele estivesse cumprindo todos os mandamentos ao mesmo tempo. Por que eles falam isso? Para mostrar-nos o poder da tzedakah, né? Quem não faz tzedakah está perdendo um tempo precioso na sua vida. Ah, mas eu não tenho condições de o fazer. Faz com R$1. Daqui a pouco você estará com R$10 fazendo tzedakah. Daqui a pouco você estará fazendo com 20, 100, 1000, 10.000, 1 milhão. Tudo depende realmente do nosso espírito voluntarioso para o fazer, entendeu? Essa é a questão. Por todo o Talmud de Jerusalém, o Talmud de Jerusalém, a caridade ela era chamada, né, simplesmente de o mandamento. Então, dentro do Talmud de Jerusalém,
a tzedakah é chamada como o mandamento. É o mandamento ímpar, que abrange todos os outros mandamentos. Visto que esta era a maneira normal de se referir a tzedakah, porque caridade é a mais importante de todas as mitzvot práticas e supera todas elas. É o poder da tzedakah. Pois o propósito das todas as mitzvot, né, de todos os mandamentos precedentes, e supera todas elas. E o propósito de todos os mandamentos, né, é simplesmente elevar a alma vitalizadora do indivíduo, que dá vida ao corpo físico, de elevá-lo a Deus, uma vez que é esta alma vitalizadora sozinha responsável por cumpri-la. E você não encontrará nenhuma outra mitzvah na qual a alma vitalizadora se elevará tanto quanto na mitzvah da tzedakah. Enquanto, de forma simples para entendermos isso daqui, enquanto as pessoas elas precisam praticar várias mitzvot ou vários mandamentos para elevar bem a sua alma à presença divina, a tzedakah faz isso no estalar de dedos. Faz com que a tua alma seja vitalizadora, ela seja vigorada, fortalecida, engrandecida, elevada. E dentro desse aspecto, você se sente como que, junto com Deus, está praticando justiça em favor do pobre, do necessitado, do destituído, da viúva, do órfão e do rico, que não está precisando de nada de riqueza material ou financeira, mas ele está precisando de um ombro amigo, está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de luz, uma palavra de esperança. Então a tzedakah também é isso. A mesma coisa também em outro ensinamento, né? Maimônides fala que nós não podemos despedir aquele que nos pede algo de caridade, né? Despedi-lo, sim, você deu a sua caridade, tchau e benção. Não, você dá o seu ato de caridade, aquilo que ele necessita, mas você nunca o dispense sem uma palavra de fé e confiança em Deus. Você nunca pode despedir o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, o rico, o milionário necessitado, certo? Sem uma palavra divina para aquela pessoa, entendeu? Essa é a questão em si. Então, no caso de todas as outras mitzvot, que requerem ação de somente uma parte, né, do nosso corpo, apenas um aspecto da alma vitalizadora é envolvida nos demais mandamentos. E mesmo esta única faculdade está somente envolvida na mitzvah no momento em que esta é realizada, no momento que você está praticando o mandamento A, B ou C, ok? Entretanto, no caso da tzedakah, atos de justiça, atos de bondade, né? O homem dá o trabalho das suas mãos. E certamente todas as faculdades de sua alma vitalizadora estão imersas em seu trabalho manual. Porque quando você se envolve com o seu trabalho, você se envolve completamente, desde a sola do pé ou dos pés, até o último fio de cabelo da sua cabeça. E ao estar desta forma envolvido no seu trabalho, você está com a sua alma completamente envolvida, junto com o seu corpo, no trabalho. Significa que você está com toda a sua vida no trabalho. Por isso, o caso da tzedakah, o homem dá o trabalho de suas mãos. E certamente todas as faculdades de sua alma vitalizadora estão imersas em seu trabalho manual ou em outros negócios através do qual ele ganhou este dinheiro. Assim, quando ele o doa para a caridade, atos de justiça, atos de bondade,
ocorre que sua alma vitalizadora inteira é elevada para Deus. Você eleva sua alma inteira à presença divina. E por que isto? Segundo os nossos mestres do Hassidismo, mesmo aquele que não ganha a vida de seu trabalho, ele poderia ter usado este dinheiro que ele deu para tzedakah, para comprar coisas necessárias para a sua alma vitalizadora. Assim, ao dar tzedakah, ele está, de fato, dando a vida de sua alma para Deus. Lembra daquela passagem onde nós vimos aí sobre a questão do meio shekel? Tanto o pobre como o rico davam a mesma coisa, meio shekel. E dentro dessa questão meio shekel, para tornar-se um shekel, quer dizer, para tornar-se um inteiro, o pobre precisa do rico e o rico precisa do pobre. Pobre nós sempre teremos, não restam dúvidas. Por quê? Porque também sempre teremos ricos no nosso meio. E o rico precisa do pobre, e o pobre precisa do rico, para que possam tornar-se um inteiro na presença divina. Quando o rico ele deixa de fazer a sua tzedakah, ele continua sendo metade. Esta é a realidade. Se porventura o pobre ele não faz nada de tzedakah, ele também continua sendo metade. O meio shekel representa que tanto o pobre como o rico têm condições de fazer tzedakah. É uma questão de o fazer. Não importa o valor. O meio shekel está mostrando exatamente o quê? O mínimo. Não o máximo, mas o mínimo que cada um pode começar a contribuir. Entendeu? Não é aquela questão, por exemplo, né, que uma pessoa pobre, né, ela ganha lá no seu trabalho ou no bico que ela faz, ela ganha, por exemplo, ela ganha R$500. Então ela vai pegar e vai dar R$400 na sua doação. Não é isto. Não é isto. Ela já tem um mínimo que Deus estipulou, que é os 10%. Que representa o meio shekel, o mínimo. É a partir do mínimo que nós vamos elevando o nosso dia a dia, na nossa tempo a tempo, na nossa tzedakah, nos atos de justiça e nos atos de bondade. Então você não pode ficar, por exemplo, né, com vergonha ou tolhido, retraído, de não fazer tzedakah, porque, puxa vida, eu vou fazer tzedakah de R$5? Ah, eu tenho vergonha disso. Vergonha é você não fazer. Essa que é a realidade. Então é por isso que realmente nós temos a questão aí, o mínimo, que é estipulado por Hashem, para que cada um assim o possa fazer. E outro fato, né? Seja o rico, seja o pobre, ele está dando a vida de sua alma, não é para o recebedor da sua tzedakah, mas ele está dando a vida da sua alma para Deus, porque ele está fazendo com amor e com alegria em cumprir a vontade divina. Então, diante disto, os nossos sábios, eles completam dizendo que a tzedakah aproxima, inclusive, a redenção final. Aquele que está praticando tzedakah, atos de bondade, atos de justiça, ele está contribuindo para que a redenção final aconteça a qualquer momento e que o verdadeiro e o justo Mashiach se revele a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então ele está fazendo parte ativamente para que se inicie a redenção final com o rei Mashiach. Outro aspecto da tzedakah. E isso está escrito em Baba Batra, né? Capítulo 10a, ok? Pois um ato de caridade eleva grande parte da alma vitalizadora. A elevação de tantas de suas faculdades e características não seria alcançada através da observância de até mesmo de inúmeros mandamentos.
mas nós conseguimos, segundo os nossos mestres do Hassidismo, do Talmud, do Midrash, com os comentários de Rambam, Maimônides, de Rashi, do nosso Rebbe, etc. e tal, dos sábios do povo judeu, nos mostra essa realidade, em que, de fato, com a Tzedakah, nós podemos alcançar altos níveis espirituais no nosso dia a dia. Por isso, o trabalho, ele é para elevar exatamente o mundo físico. Então, o nosso trabalho secular, o nosso trabalho em praticar de tzedakah, atos de justiça, atos de bondade, caridade, é exatamente para elevar o nosso mundo físico a níveis espirituais. Esta é a grande forma de nós podermos estar transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos ensina: Deus vai abençoar vocês em tudo o que fizerem, que faz parte da nossa aliá de hoje, Apesar de Deus determinar o êxito que teremos em nossos esforços para obter o sustento, não devemos confiar unicamente em sua providência. Ele mesmo nos diz que precisamos nos esforçar e trabalhar para ganharmos o nosso sustento. Então, Deus ele deu uma promessa que ele supre as nossas necessidades. Mas nós não podemos cruzar os braços e ficar esperando que caia do céu. Porque o próprio Deus ele nos estimula a trabalhar, a nos esforçarmos, para que nós tenhamos méritos, ok? Então, desta forma, não obstante, ao mesmo tempo devemos ter em mente que nossa dedicação não é a causa direta do nosso êxito material ou financeiro. É apenas um recipiente que devemos criar para conter e reter as bênçãos de Deus. Você é um recipiente para reter, para acomodar, adicionar as bênçãos de Deus para compartilhar. Sabe aquela questão do copo d'água cheio d'água? Como que você vai colocar água dentro de um copo que está cheio d'água? Você precisa esvaziar o copo para que ele possa acomodar, adicionar mais água para matar a sede de quem está com sede. Então, assim somos nós como recipientes de Deus, para retermos em nós as bênçãos, recebermos, melhor dizendo, as bênçãos divinas sobre nós, mas não para reter, não para sermos miseráveis, avarentos, mas exatamente para receber e compartilhar. Porque se eu não compartilho, Deus não vai me dar mais nada. Eu estou cheio, eu retive, eu recolhi a minha mão para não fazer doação, então não tenho mais o que receber. O meu recipiente está cheio. Então, à medida que nós compartilhamos, mais Deus vai nos concedendo, ok? Então, por isso, nesse contexto, a nossa tarefa principal deve ser nos tornarmos merecedores da bênção de Deus. Ou seja, devemos criar para conter e reter as bênçãos de Deus como recipientes, mas não deixando jamais de compartilhar, de praticar tzedakah, atos de justiça, atos de bondade, ok? Então, por isso, amados, nós temos aí, de fato, sobre as questões que realmente a nossa aliá traz para nós dentro do campo tzedakah. Seja sábio e temor aos céus, para que você seja um ótimo recipiente de Hashem e assim possa realmente ser um ótimo recebedor das bênçãos de Hashem e um ótimo compartilhador das bênçãos divinas no seu dia a dia. Amém e amém. Ok? Hoje nós temos os acendimentos das luzes especiais de Shabbat às 17 horas e 28 minutos, Então as Bat Noach e
né, nesse horário, 17 horas e 28 minutos, fazendo acendimento das luzes em suas casas, né? E a partir das 20 horas e 15 minutos, nós estaremos, sem sombra de dúvidas, a partir da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, estaremos transmitindo a celebração de Shabat, né, para Bauru, região, para o Brasil e para as nações, né, a partir das 20 horas e 15 minutos, a celebração do Shabat. E amanhã, a Havdalah acontecerá às 18 horas e 23 minutos. Vamos no nosso passo a passo, dentro do nosso compasso, fazendo aquilo que é agradável ao nosso Deus. Fazendo com que a redenção, com a revelação do justo Mashiach, aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. A você e toda a família, a você, comunidade Benei Noa e todas as sinagogas Benei Noa regionais, aonde estiverem, o nosso Shabbat Shalom. E para aqueles que vão estar conosco na celebração do Shabbat, às 20 horas e 15 minutos, juntos estaremos elevando a Hashem, mais um Shabbat. Shalom, shalom, até mais.